Boa noite, gente. Beleza? Agora nós entendemos sobre o imperialismo, né, da Europa, em cima, principalmente, alguns continentes, no caso aí, a Ásia. Nós já temos um pouco de conhecimento disso aqui na Europa, e depois o neocolonialismo. E agora nós vamos ver nessa parte da Ásia aí a China e também a Índia. Eu fico pensando aqui, quando eu estava olhando aqui para gravar essa aula, não é difícil entender por que eles fazem isso, porque querem dominar. A gente sabe que a matéria-prima, e depois que isso tudo nós vimos na aula passada, tanto a matéria-prima quanto a mão de obra e posteriormente o próprio produto em si, com essa obrigatoriedade, quase que obrigatoriedade, ou obrigatoriedade de compra, então a gente já consegue entender. Mas aqui tem algumas coisas que só, ao meu ver aqui, seria um entendimento para a prova. O resto, que é o contexto histórico, não tem muita dificuldade. E é uma parte chata, que eu particularmente, eu não gosto muito não, porque é muita coisinha, sendo que a gente já tem condições de entender, né, o que os britânicos fizeram em relação a esses locais, tanto na China quanto na Índia, que é o nosso caso aqui agora, mais na Índia. Eu vou falar mais sobre a Índia agora, como que acontece até o ponto que a gente vai chegar em 1947, para depois a gente entrar, então, verdadeiramente na China. Ele dá uma parte introdutória interessante demais. Prestem atenção, ele fala assim, que até meados do século XVIII, tanto a China quanto a Índia eram nações que eram influentes. Ambas possuíam manufaturas desenvolvidas, seus produtos eram largamente comercializados no continente asiático e na Europa. No caso, a medicina oriental, apesar de pouco difundida, era mais desenvolvida que a ocidental. Prestem atenção. Os chineses exerciam o domínio das artes mecânicas, como relojoaria, enquanto os hindus construíam magníficos observatórios astronômicos. Aí, após a Revolução Industrial, cresceu a intervenção ocidental nas políticas da China e da Índia. E se a gente começar a voltar um pouco, porque eu estou falando de século XVIII, você vai saber que era mesmo. Vocês já viram quanto, a partir, você pensa, século XV, final do século XIV para o século XV, principalmente quando os europeus chegam para essa parte aqui, né? 1492, que é século XV, e a partir de 1500, no Brasil, que já aí, início do século XVI, dá para a gente entender que um pouco antes, realmente, o comércio era muito difundido. Você pode ver que eles conheciam muito as Índias. E agora, então, eles vão agora tentar fazer essa nova dominação. E aí, se a gente pensar no que é hoje, os países detentores do poder, no caso, o grande império, que é a nação norte-americana, dá para a gente entender como eles fazem. Só que, claro, nós estamos vivendo no século XXI, são coisas diferentes. Mas dá para a gente, então, começar a entender um pouco do que eles vão fazer nesse período.
que até o século XVIII. Nessa mais ou menos aí, que vai até essa parte onde eu falei para vocês que nós vamos, 1947, que já é bem contemporâneo, né? Aí, ó, século XX. E o que vocês têm, eu separei aqui algumas coisas para vocês entenderem. Olha aqui primeiro. O contexto é esse. Então vocês já entenderam a respeito do contexto. O contexto histórico não é complicado de entender. Agora nós temos que saber como é que foi em cada coisa. Então olha aqui para vocês verem a parte introdutória. No século XVII e XVIII, a Índia era formada por inúmeros reinos, com divisões étnicas, porque é o que? A Índia era dividida em castas. Gente, eu estou falando do módulo 8, capítulo 22. Aí você vai na página 12, você vai ver aqui, ó, as castas. Então é disso que o autor está falando, tá? Então, por conta desse sistema de castas. Aí, os primeiros navios britânicos, pertencentes à Companhia Britânica das Índias Orientais, que detinha o monopólio do comércio inglês asiático desde 1600, desembarcaram em território indiano em 1612, com domínio do comércio da região. A Companhia Britânica progrediu em termos lucrativos e poder, distanciando das duas concorrentes: a Companhia Neerlandesa das Índias Orientais e a Companhia Francesa das Índias Orientais. A Companhia Britânica das Índias Orientais exerceu forte influência na Índia. Seu foco foi o quê? Comércio. Ao redor dos entrepostos comerciais hindu, os britânicos desenvolveram uma organização urbana que trouxe notável crescimento para a região. Os negócios eram feitos com base no sistema econômico local. O país fornecia tecido, algodão e seda, produtos agrícolas, cana-de-açúcar e entorpecentes consumidos na época como ópio, além de oferecer a cooperação de mercadores e banqueiros nativos. No início do século XVIII, os comerciantes britânicos estavam estabelecidos sobre bases sólidas e rentáveis. Então eles chegam até essa localidade, sabendo desse sistema de castas. Então é notável essa diferença étnica. Então eles vão, se vocês olharem um pouco antes, vocês vão ver o território que eles ocupam. Então nós temos aí Inglaterra, França, estadunidenses, japoneses, holandeses, portugueses. Que é bom a gente ter essa ideia aí para eu entender como é que as coisas vão acontecendo. Então aqui eu tenho a legenda e aqui então pela cor da legenda dá para eu saber de que maneira que ficou isso aqui. Aí tem algo interessante que essa eu marquei aqui para vocês prestarem atenção, tá? Assim, contudo, embora os ingleses tenham promovido considerável desenvolvimento da região geral, no geral, a dominação britânica teve um saldo mais negativo do que positivo. Aí a gente deve pensar assim, uai, então não estou entendendo. Por que tem esse saldo negativo? Com a invasão dos produtos britânicos, o território indiano passou de exportador de tecido a mero fornecedor de matérias-primas e importador de mercadorias industriais. A produção artesanal hindu não tinha condições de concorrer com a produção industrial britânica, por isso boa parte da tecelagem indiana faliu e muitas famílias locais foram levadas à miséria.
Então acaba surgindo esse efeito. Conforme isso foi acontecendo, aí é claro, em detrimento do crescimento da outra, isso acaba então tendo um problema sério. E aí, a partir de 1750, as ambições da Inglaterra e a influência dos britânicos estabelecidos na região levaram o Império a colocar sua máquina militar em ação. Aí na Índia, porque aí é claro, eles precisavam agora de dominação, porque sabiam que isso podia gerar conflito. Porque eram terras dominadas também, aí você vai ver que a França também faz notável presença nesse território, principalmente aí quando a Europa, as potências europeias começam a invadir e a disputar esses locais. E aí os britânicos conseguiram neutralizar os franceses após interferir em uma série de conflitos entre Índia e o Império Mongol. E aí continua toda essa disputa. Aí depois eles vêm explicando na página 12 o sistema de castas que eu mostrei para vocês, como que era, de que maneira. E aí a Índia, então, a apostila vai apresentar então agora a Índia sob o domínio britânico. Nós vimos toda como que acontece isso aí agora. Nós temos entendimento de contexto histórico. Agora ele vai falar como que fica. Então aí aguenta, porque eu falei para vocês que é uma parte meio chatinha. Mas só para vocês entenderem, porque para o Enem, se fosse fazer, não é tão complicado. Porque ele vai dar tudo contexto e é mais mais interpretativo. Então vocês não teriam muita dificuldade. Olha aqui, no final do século XVIII, eu já estou falando final do século XVIII, o poderio britânico já havia se espalhado pelo Vale do Ganges até Delhi e por quase todo o sul indiano. A partir de então, os britânicos foram capazes de dominar os demais estados indianos por meio do uso da força militar ou de tratados de aliança e cooperação. Então, a partir do momento, na folha anterior, que ele tem que montar esse exército, ele acaba dominando aquilo que não tinha como ser dominado, ele acaba fazendo aliança e cooperação. E aí, então, a gente vai se lembrar daqueles filmes que passam, como que são essas cooperações, porque aqui o livro é bem poético, né? Fica parecendo assim, ó, dominou sobre a força porque tinha mais capacidade, mais poderio militar, mas não é bem assim, né? Ele conta, ele não foge do que é a história, mas a gente sabe que foi bem pior. Então aqui, ó, os chamados estados principescos, que formavam a maior parte do território do subcontinente indiano, sobre a influência britânica, era teoricamente independente. Governado por quem? Por Marajá, Rajás, Tarcos e Nababos. Por meio de tratados diplomáticos assinados com os representantes ingleses, esses líderes locais reconheciam o monarca britânico como seu superior. Aquilo que a imaginação popular na Grã-Bretanha passou a reconhecer como um novo império britânico na Índia, permaneceu sob a autoridade da Companhia das Índias Orientais. Contudo, cada vez mais a empresa teria de submeter a estreita supervisão do Estado britânico e as consultas periódicas do parlamento. Ou seja, vai abrindo, chegando a um ponto que não tem mais jeito. Há um domínio total sobre aquelas regiões. Aí, é claro, embora essas companhias das Índias Orientais continuassem a exercer atividades mercantil, os seus funcionários acabaram se tornando administradores dos novos regimes de governos britânicos,
Para garantir seus interesses, a companhia organizou uma enorme força militar, grande parte recrutada entre os nativos, que compunha um exército colonial de soldados hindus chamados cipaios, e alguns regimentos regulares formados por soldados britânicos, usada para defender territórios, coagir estados indianos vizinhos e esmagar toda e qualquer resistência interna. Entretanto, em meados do século XIX, os cipaios se rebelaram, dando origem à maior das primeiras revoltas coloniais contra o domínio britânico. É aquilo que acontece, toda essa literatura aqui, é aquilo que acontece o seguinte: enquanto você está abrindo um pouco e tendo essa negociação e fazendo parte do exército, você acha que você está fazendo parte de todo esse crescimento, quando você vê e entende que você está sendo extremamente explorado e vivendo sob o domínio daquilo que vem de fora. Chega um determinado momento que é claro que o povo vai se rebelar. E foi o que ocorreu. Após sangrenta repressão britânica, em 1858, a coroa assumiu o governo da Índia, designando um secretário de Estado para tomar conta dos assuntos indianos, e o vice-rei da Índia se tornou chefe da administração local. Essa Companhia das Índias Orientais foi abolida e os britânicos procuraram integrar os governantes nativos da administração colonial. O vice-rei terminou a política de anexação, decreta essa tolerância religiosa e admitiu, então, indianos no serviço público. Em 1877, estou falando de século já XIX, a rainha Vitória da Inglaterra recebeu o título de imperatriz da Índia. O país permaneceu sob domínio britânico até 47, quando ele acaba se tornando independente. Então, como você vê, eles colocam de uma maneira poética, não falando coisa errada historicamente, porque você vai ver que há uma luta. Ainda assim, eles vão fazendo, na história do Brasil, nós tivemos aí algumas revoltas que vocês viram que, quando a revolta demora muito, eles acabam concedendo alguma coisa para eles, igual na revolta da Chibata, não sei se vocês vão se lembrar. Eles acabam concedendo alguma coisa, mas para garantir um pouco daquela paz, acaba colocando pessoas da própria Índia para fazer parte do governo e ainda assim acalma e o povo ainda aceita, que isso só vai acabar em 1947. Ok? Até amanhã a live.